Saber Direito desta semana é sobre o direito de família e as vulnerabilidades previstas em lei quanto à idade, deficiência de crianças e adolescentes, mulheres e pessoas LGBT+. O curso é com a professora Isadora Dourado. Olá, meu nome é Isadora Dourado, eu sou advogada de famílias e professora na mesma área. Hoje, continuando as aulas sobre direito das famílias e proteção e promoção das pessoas em situação de vulnerabilidade, nós vamos conversar sobre como o direito das famílias pode proteger e promover crianças que venham a estar em situação de vulnerabilidade. Na primeira aula nós falamos sobre o conceito de vulnerabilidade, na segunda aula nós falamos sobre como o direito das famílias pode proteger e promover as pessoas idosas e as pessoas com deficiência que venham a estar em vulnerabilidade, e agora nós vamos falar sobre as crianças. E aí importa que a gente pense e que reveja o conceito de vulnerabilidade mesmo. Esse conceito, pessoal, a gente tratou lá na primeira aula, um conceito da sociologia, e ele quer nos dizer que há pessoas que vão ter um maior risco de lesão aos seus direitos, de lesão à sua esfera de direitos, por conta de uma estrutura, de uma distribuição desigual dos recursos. E aí a gente vai ver quando é que as crianças e por que é que as crianças brasileiras podem estar nessas situações. Para a gente começar, importa que a gente pense o que é, para a legislação, quem são as crianças, quem são os adolescentes, né? A gente tem, lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade para as crianças e para os adolescentes, é um critério de idade. Então, as crianças são aquelas pessoas que têm até 12 anos, enquanto que os adolescentes, eles têm de 12 a 18 anos. Além disso, a gente tem uma categoria no Brasil também, que são uma categoria jurídica, que são a dos jovens. Existe o Estatuto da Juventude, que determina uma série de políticas públicas para essa faixa etária de 15 a 29 anos. Mas, enfim, nosso foco hoje aqui é para as crianças e para os adolescentes. Quando a gente pensa crianças e adolescentes no Brasil, quais são as situações, o que é que pode acontecer que elas possam estar numa situação de vulnerabilidade? O que são esses marcadores que a gente tem, segundo os dados no país, né? Primeiro é que há muito conflito parental, há muito conflito entre os pais, e esse conflito, seja ele quanto à criação, seja ele quanto aos dois, né, quanto à conjugalidade, quanto à vida dos pais, das duas mães, dos dois pais, do casal heteroafetivo, pode acontecer que esse conflito espraie na vida das crianças, assim como a violência que pode acontecer nos relacionamentos conjugais também pode afetar a criança no seu desenvolvimento, pode afetar o adolescente no seu desenvolvimento, na conquista da sua autoestima e, consequentemente, também pode afetar alguns dos seus direitos. A gente vai conversar sobre isso tanto nessa aula e também na próxima, que é específica sobre mulheres em situação de violência doméstica e o direito das famílias. Além disso, outras situações que demonstram a vulnerabilidade a que as crianças podem estar expostas no país é também a questão da precariedade do acesso a serviços públicos muito básicos, como o acesso à creche, o acesso a escolas fundamentais, de nível fundamental. Isso pode acontecer, de haver um serviço precário para essas crianças e isso vir a trazer prejuízo para o desenvolvimento pleno dessas crianças. Além disso, a gente tem altos índices de trabalho infantil que impedem o desenvolvimento pleno das crianças e mesmo o acesso delas à educação e a uma vida com plena possibilidade de desenvolvimento.
Outro fator que demonstra a vulnerabilidade a que as crianças brasileiras podem estar expostas é o abandono paterno. E aqui o paterno no masculino importa, porque a maioria do abandono das crianças hoje, ela está mesmo na figura do pai, no masculino. Hoje a gente tem mais de 5,5 milhões de crianças que sequer têm a paternidade reconhecida no registro, ou seja, crianças que não têm o registro da outra pessoa que a concebeu. Além disso, a gente tem muitas mulheres que exercem a maternidade sozinhas, sem qualquer apoio ou apenas com o apoio financeiro das pessoas que são pais biológicos daquelas crianças. Isso importa de pensar porque esse abandono paterno, ele pode causar nas crianças uma maior dificuldade de acesso a uma vida mais plena. Por quê? Porque a responsabilidade toda vai ficar ao cargo de uma pessoa só, de uma mãe só, e isso pode causar na dificuldade daquela mulher de ter um acesso a uma renda maior, de ter um acesso a um melhor trabalho, por conta do exercício da maternidade e na falta do exercício da paternidade. Então, isso pode trazer para essas crianças dificuldade no acesso a direitos por falta mesmo de renda, por conta da estrutura que as suas mães são colocadas pelo abandono paterno, por exemplo. Uma outra questão que a gente tem também, que coloca as crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade, é a violência sexual. Então, a violência sexual, ela acontece no Brasil na média de 3 crianças por hora no país, sendo que esse número é muito maior entre as meninas que entre os meninos. Então, é uma média de 1 a 4 meninas e para meninos é de 1 a 8, se eu não estou enganada, nos índices da última pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos. Então, a gente tem que essa violência, 80% dela, da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela acontece dentro de casa. 80% de toda a violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Então, o que a gente tem, falando de todos esses dados, né, da violência sexual, do trabalho infantil, do abandono paterno, dos conflitos familiares, de como a violência doméstica contra mães pode se espraiar para as crianças, o que a gente tem é que a casa, a família, mais uma vez, nem sempre é um local seguro para as crianças no país. Então, pensar o direito de família a partir dessa criticidade é importante para que a gente pense formas de auxiliar as crianças a terem uma vida mais plena. E aí, o nosso foco, assim como das outras aulas, não é tanto em desenvolver os institutos que a gente vai trabalhar, mas sim em pensá-los de forma mais crítica para possibilitar uma atuação mais crítica e mesmo você que nos ouve de pensar como modificar a sua situação, como pensar uma melhor vida para o seu filho, para a sua filha. Então, a gente apresentou todos esses riscos que estão passíveis de acontecer com crianças, segundo os dados do país. E aí, o que a gente tem que pensar é quais são as formas, né, de assegurar essas crianças, porque esses riscos, eles afetam diretamente o desenvolvimento pleno dessas crianças, o desenvolvimento integral e que possibilite que elas tenham uma vida de acordo com o que elas venham a planejar dentro das suas famílias. E quando a gente pensa em como lidar com esses riscos, necessariamente a gente tem de pensar de uma interligação com o conselho tutelar, que você às vezes deve estar mais próximo, porque normalmente cada localidade tem um conselho tutelar. E o conselho tutelar, ele é uma estrutura que ela não é judicial, então eles não são juízes, ela é uma estrutura que é municipal ali do município, que ela é eleita pelas pessoas da comunidade e que o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar tem a função
de investigar as violações de direitos dessa criança e desse adolescente que podem sim acontecer dentro das famílias e, havendo uma violação, aplicar medidas protetivas para essa criança ou mesmo comunicar às autoridades competentes. Então, necessariamente, a gente tem de pensar a interligação da defesa da infância na hora de pensar como garantir os direitos dessas crianças dentro dos direitos das famílias. E a gente tem de pensar em como minorar, como diminuir os riscos a que essas crianças estão expostas de não ter uma vida plena, de não ter todas as suas potencialidades garantidas, né? Então, de não vir a sofrer uma violência sexual, de ter outras pessoas auxiliarem no cuidado, né? De não ter uma sobrecarga da mulher que é mãe solo, mãe sem o reconhecimento ou o exercício efetivo de uma paternidade ou de uma outra maternidade, como a gente vai trabalhar com crianças que estão nessas situações para que os seus direitos possam vir a ser garantidos e também as suas situações de vulnerabilidade por esses riscos possam vir a ser minoradas e, passo a passo, ultrapassadas. Uma das possibilidades que nós temos é a investigação da paternidade ou registro da múltipla paternidade. Por quê? Como a gente bem falou, uma das questões que atinge as vidas das crianças brasileiras é realmente esse abandono, essa falta de uma presença de uma outra pessoa para a divisão dos cuidados ou mesmo para a assunção das responsabilidades. E aí a investigação de paternidade, ela pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Administrativamente, a mulher que vem a ter um filho sem o reconhecimento voluntário da paternidade pelo pai, ela pode levar ao conhecimento essa situação do tabelião que registrou a criança para que ele acione, informe ao juiz a situação e o juiz vai, depois de ouvir essa mulher, notificar esse pretenso pai, esse possível pai, acerca dessa situação para que ele possa vir a assumir voluntariamente essa paternidade. Não sendo assim, aí o Ministério Público, assim como a própria mãe, enfim, em favor da criança, pode ajuizar uma ação para que esse direito venha a ser reconhecido dessa paternidade. E aqui uma questão que é muito recorrente é quanto a como confirmar essa paternidade, né? Sendo que isso já está pacificado, que a recusa em se fazer um exame de DNA, ela é presumida da paternidade. Então, a súmula 301 do STJ nos diz que aquele que se recusa em fazer um exame de DNA é um presumido pai, porque não se submeteu ao exame que poderia confirmar essa situação. E por que é importante que a gente pense o reconhecimento dessa paternidade, a investigação dessa paternidade como uma forma de superar vulnerabilidades? Por quê? É a partir desse reconhecimento da paternidade, a partir do registro, que a gente tem possibilidade para essa criança de vir a exercer uma série de outros direitos decorrentes dos direitos de filiação, como, por exemplo, o direito de herdar, o direito de vir a receber pensão alimentícia, o direito de ser dependente previdenciário, né, receber uma pensão por morte, no caso do falecimento de um pai ou de uma mãe, ou mesmo de existir uma responsabilização sobre o cuidado dessa criança por meio dessa outra pessoa, diminuindo a sobrecarga dessa mãe que esteja cuidando dessa criança sozinha. E aí, a gente explicou como é o procedimento administrativo para se requerer essa investigação de paternidade, sendo que o reconhecimento desses direitos, né, a forma com que se lida com a investigação de paternidade, se você quiser procurar em casa, eles estão tanto no provimento número 16 do Conselho Nacional de Justiça, como também na Lei 8.560 de 1992. Uma outra possibilidade que nós temos é o reconhecimento judicial dessa paternidade, que também
está regulado por essa lei e pode ser solicitado face a essa pessoa que a gente imagina que seja o pai ou que seja a mãe. Além disso, a gente tem a paternidade ou a maternidade socioafetiva, que é aquela criada pelos vínculos do relacionamento, pelo afeto, né? Então, por exemplo, de uma pessoa que é o padrasto, de uma madrasta, ou então de uma pessoa que, ainda que não tenha um relacionamento afetivo com a mãe ou com o pai da criança, que assume esse local afetivamente, de cuidado, de responsabilização sobre a vida daquela criança. Quando a gente pensa em múltiplas maternidades, né, no reconhecimento ou então no reconhecimento de uma maternidade, de uma paternidade socioafetiva, a gente está pensando em necessariamente reconhecer um vínculo que vem do afeto, um vínculo que vem do cuidado e não necessariamente da biologia, porque nem sempre aquela pessoa que é o pai ou a mãe biológicos é o real cuidador, o real responsável, a real responsável por aquela criança. E aí, de novo, a gente tem duas formas desse reconhecimento socioafetivo da paternidade, da maternidade. Quando a criança já tem mais de 12 anos, é possível que esse reconhecimento seja feito no próprio cartório. E quando a gente está lidando com uma criança, como a gente está lidando com uma criança que já tem mais de 12 anos, o consentimento dela, se ela vai querer ser tomada como filho ou como filha daquela pessoa que a cria, também é tomado ali pelo tabelião ou pela tabeliã para verificar essa situação. É um procedimento que veio para acelerar esses casos de reconhecimento de paternidade, ele é um procedimento mais simplificado, em que se tem de demonstrar que se é o efetivo cuidador para aquele tabelião, né, demonstrar que há uma responsabilidade sobre aquela criança. Então, não só que se paga uma escola para o filho, né, paga uma escola para o enteado, ou que é o responsável pelo plano de saúde, mas também que há um vínculo ali entre eles, há um vínculo de afeto entre eles que possibilitou o nascimento espontâneo de uma paternidade, né, de uma filiação. Esse reconhecimento é solicitado ao tabelião, que depois envia o procedimento ao Ministério Público, onde há uma opinião sobre a situação e, havendo o reconhecimento do vínculo de paternidade ou de maternidade, é possível que aquela criança passe a ser reconhecida como filho, como filha. E aí a gente pode vir a ter, por exemplo, 2 pais ou 2 mães, o biológico e o afetivo, no registro. Sendo que, quando a gente está fazendo em cartório, apenas é possível o reconhecimento de uma paternidade ou de uma maternidade socioafetivas. Isso para se evitar o que se chama de adoção irregular, que seria uma mãe e um pai socioafetivos, uma mãe e um pai de criação, juntos reconhecerem a paternidade e a maternidade socioafetivas sobre uma criança que tem pais e mães biológicos que efetivamente exercem o cuidado ou que estão intencionando de fazer uma adoção irregular. Mas, em todo caso, seja para crianças mais jovens, seja também no caso em que efetivamente há uma paternidade, uma maternidade, uma mãe de criação, um pai de criação, juntos, além dos biológicos, é possível também que seja feito esse reconhecimento na via judicial, né? Levando ao juiz a informação, demonstrando para aquele juiz que há ali um vínculo de pai e filho, de mãe e filha que veio pela criação. E isso é demonstrado através de algo que nós chamamos de posse de estado de filho, que é o quê? Que é demonstrar que vocês se tratam da mesma forma, ou então que há ali uma informação da comunidade, a comunidade vê aquelas 2 pessoas como pai e filho, há um tratamento igualitário entre os demais filhos, né? E isso levado e há um dever, claro, de responsabilidade para com essa criança que vem sendo cumprido por essas pessoas que vêm a criando.
Então, a gente levando isso, é possível o reconhecimento, sim, também na via judicial dessa paternidade ou dessa maternidade. E aí, ao assim fazer, nós temos a possibilidade de multipaternidade, como a gente falou, que é a possibilidade de existir mais de um pai no registro, mais de uma mãe no registro. E isso não só reflete uma realidade, essa possibilidade reflete uma realidade que sempre existiu, ou seja, nem sempre os genitores biológicos, quem gerou aquela criança efetivamente, é quem a criou e fez o papel de pai ou o papel de mãe, ou dois pais ou duas mães, e também é uma possibilidade que garante a essas crianças os demais direitos reflexos para com todos esses pais, todas essas mães, né? Por quê? Havendo mais de um pai no registro, havendo mais de uma mãe no registro, a gente reconhece o vínculo que já existe e também dá direito que essa criança venha a pedir alimentos de mais de um pai, de mais de uma mãe, venha no caso de falecimento de um dos pais ou de uma das mães, tenha o direito de herança, assim como direitos previdenciários e demais direitos decorrentes da filiação, como a guarda, como o exercício da convivência com os filhos, né? Então, é um reconhecimento jurídico de uma realidade social que possibilita que essas crianças tenham acesso a ainda mais direitos e estejam mais longe de situação de vulnerabilidade, porque vão ter mais responsáveis. É claro que isso não as exclui de uma possível vulnerabilidade dentro das suas famílias, o que, mais uma vez, como a gente conversou, temos de estar, enquanto sociedade, alerta para que não haja uma vulneração dessa dignidade, dessa criança, enfim, e que possamos acionar os órgãos cabíveis, dentre eles o Conselho Tutelar, como a gente já conversou. Um outro instituto que é importante que a gente analise nesse modo de se pensar o direito das famílias a partir das vulnerabilidades é o Instituto da Tutela. Por quê? A tutela ela acontece para quando não há um poder familiar, seja porque a criança está órfã, seja porque os pais perderam a autoridade parental. Então, a tutela é uma forma de colocar essa criança sob uma responsabilidade de uma pessoa quando ela não tem ou não pode mais ter a figura desses pais. É o que se chama de colocação em família substituta, porque não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula, nós conversamos sobre como é um direito da criança de crescer dentro da sua família. Mas, havendo algo que a impossibilite de crescer ali, é possível que ela cresça numa família substituta, que normalmente é a sua família extensa, né? Os seus vínculos sejam ali fortificados e ela tem ali um outro responsável dentro das famílias. A tutela, ela existe então quando essa criança não tem mais esse responsável, não tem mais esse pai ou essa mãe pelo falecimento deles, ou essa mãe e essa mãe, esse pai e esse pai, pelo falecimento de ambos, então ela está na qualidade de órfã, de órfão, ou então quando ela está numa situação, foi levada a uma situação em que os seus pais perderam a autoridade parental. O que é isso, gente? Autoridade parental. Autoridade parental é um poder, dever que os pais têm para com a criança de dirigir a sua educação, de bem cuidar, de alimentar, de dar subsistência, ou seja, são todos os direitos que pais e mães têm referentes aos seus filhos. E aí a perda desse poder familiar ela é uma situação extrema, né? Quando é que ela acontece? Quando os direitos da própria criança estão sendo violados. Por exemplo, através de um castigo imoderado, né? De uma situação em que aquela criança foi violentada fisicamente pela família porque foi muito castigada, né? Além disso, numa situação em que pai ou mãe levou os bens daquela criança que ela recebeu ou que estão em nome dela a serem perdidos de uma forma
reiterada, muitas vezes perdeu o que era da criança ou então de uma forma descuidada. Além disso, quando a criança é entregue irregularmente à adoção, também é possível a perda desse poder familiar e também a prática de crimes contra esses filhos ou contra a pessoa que é o outro genitor, né, desses filhos, o outro pai, a outra mãe. E especialmente os crimes de homicídio, de estupro, de feminicídio, né, seja, por exemplo, contra a mãe, seja contra o próprio filho. A prática desses crimes leva à perda desse poder, dessa autoridade parental que existe sobre a pessoa dos filhos, para eles poderem dirigir a criação dos filhos, enfim, e ter a responsabilidade sobre esses filhos. Então, a tutela ela existe quando não existe a autoridade familiar, né? A gente já falou que a família, o Estado e a sociedade são os responsáveis pelo cumprimento dos direitos da criança e da adolescência com absoluta prioridade, né? Mas, quando a gente está falando em crianças que perderam o poder familiar, o Estado, então, encontra uma outra pessoa dentro daquela família, com prioridade dentro daquela família, para que possa exercer essa posição de tutor daquela criança. Normalmente, quem são os tutores, né? Os avós, sejam eles paternos ou maternos, enfim, ou então os irmãos, mas podem ser também, por exemplo, tios, que são essas pessoas que se tornam tutores. Não necessariamente há ali um vínculo de paternidade, né? É desenvolvido ali um vínculo de paternidade, e sim de responsabilidade sobre aquela criança para o futuro. E aí o tutor passa a ser o responsável para dar a subsistência dessa criança, para criar, para dirigir como é que essa criança vai ser educada e também para alimentar essa criança, dar o necessário para essa criança para que ela possa se desenvolver. E, assim como a gente conversou na aula passada sobre a curatela, a tutela, essa pessoa que vai ser o tutor, ele tem também a responsabilidade de prestar contas de como é que ele está cuidando dessa criança financeiramente e também de como ele está se responsabilizando pela educação dessa criança para que ela tenha um desenvolvimento pleno, integrado. Uma outra possibilidade que a gente tem de responsabilidade pelas crianças, não necessariamente quando há uma perda da autoridade dos pais sobre os filhos, é a guarda, né? O que é a guarda? A guarda, mais uma vez, é esse conjunto de responsabilidades, esse conjunto de necessárias decisões que têm que ser feitas quanto à educação dos filhos, né? Quanto a possibilitar a esses filhos que tenham alguém a lhes orientar, né? A guarda, ela pode ser compartilhada ou unilateral. Quando a gente tem guarda compartilhada, é que há duas pessoas ou mais responsáveis por aquela criança, por decidir conjuntamente sobre aquela criança, né? Qual escola aquela criança vai estudar, qual vai ser a rotina dessa criança dentro de casa, qual religião nós vamos levar, enfim, decisões do dia a dia sobre a criação e sobre a educação da criança, tomadas de forma compartilhada, é o que a gente tem de guarda compartilhada. Ela é tomada por natural, por quê? Porque normalmente quando se há um relacionamento em que as tarefas são divididas, né, e desse relacionamento vem uma criança, normalmente essas responsabilidades sobre a criança devem ser partilhadas. E por isso, né, é que a guarda compartilhada seria o que seria natural. Mas, além disso, nós temos também a guarda unilateral, que é o quê? Que é apenas uma pessoa sendo responsável, um pai ou uma mãe sendo responsável pelas decisões daquela criança quanto à sua rotina, quanto à sua vida, né? Apenas um pai ou apenas uma mãe, certo? Sendo que,
quando a gente fala de guarda, né, é muito interessante pontuar que a guarda, seja ela compartilhada, seja ela unilateral, ela não quer dizer não pagar pensão, não quer dizer não pagar alimentos aos filhos, né? Muitas pessoas confundem isso. Uma coisa é ser responsável pela criação, outra coisa junto, né, que deveria ser exercida junto, é a de se responsabilizar também pela subsistência daquela criança através de prover a ela o mínimo necessário para que ela tenha a concretude daqueles direitos que nós já conversamos, como a alimentação, a educação, a saúde, o transporte, o lazer, a cultura, enfim. Além disso, uma outra questão que por vezes é muito colocada é que a guarda compartilhada seria uma divisão matematicamente igual do tempo entre pai e mãe que dividem essa guarda. Só que não é necessariamente assim, né? Guarda, mais uma vez, quer dizer divisão de responsabilidade. E o tempo não pode ser calculado em função dos pais e sim em função das crianças. Então, o tempo de convívio com essa criança vai ser não matematicamente igual, e sim de uma forma que se encaixe dentro da rotina dela e que pode vir a ser meio a meio, a depender da situação em que esses pais e essa criança estão, ou pode vir a ser menor que isso, né? Além disso, quando a gente fala de guarda compartilhada ou de guarda unilateral, há também um debate quanto ao convívio, né? Você provavelmente já ouviu falar disso quando falou que o pai ou a mãe têm o direito das visitas no final de semana ou ao longo da semana, enfim. Por que é que esse termo, né, visitas, não é o melhor? A gente tem de pensar sobre isso para pensar a diferença entre guarda e convivência. Porque visita remete ao quê? Alguém que vem na nossa casa, fica um pouco, vai embora sem uma responsabilidade, enfim, veio nos fazer um agrado. Enquanto que quando a gente pensa em convívio, convivência, né, é necessariamente uma troca de responsabilidades e necessariamente um direito de estar ali educando também aquela criança e não necessariamente, e não apenas visitando, não apenas estando ali com ela. E aí é importante que a gente diferencie a guarda do convívio, porque uma coisa é decidir sobre a responsabilidade diária da rotina da criança, que isso pode ser compartilhado ou unilateral, a depender do que é melhor para a criança. E outra coisa é a distribuição do tempo com um pai ou com outro pai, ou com uma mãe ou a outra mãe, ou com uma mãe e um pai, que não mais moram sob o mesmo teto, a divisão do tempo dessa criança ao longo da semana, né? Como é que vai ser ao longo da semana? Isso é o que a gente chama do direito que a criança tem de conviver com o pai e com a mãe, certo? E aí, mais uma vez, é um direito da criança de ter uma pessoa responsável por ela, um guardião ou uma guardiã ou um guardião, e de ter a convivência familiar e comunitária. Sempre pensando isso, pessoal, no melhor interesse dessa criança. Então, quando não for ao melhor interesse dela, não deve lhe ser possibilitada essa convivência da forma que não seja o que melhor se adeque à sua rotina, né? À sua rotina escolar, por exemplo, à sua rotina de alimentação, tudo isso tem que ser olhado. Então, se a gente está falando de um bebê, né? Um bebê ele tem uma rotina de alimentação, de amamentação, inclusive, diferente de uma rotina de uma criança de 5 anos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem de pensar o convívio desse pai ou dessa mãe com essa criança a partir das especificidades daquela criança, do que é melhor para o seu interesse.
e não a partir do que o pai ou a mãe querem que seja para aquela criança. Tem que ser a rotina daquela criança. Então, por isso, normalmente, os horários de convívio para crianças que ainda estão amamentando, né, têm de ser colocados de uma forma que a amamentação não seja prejudicada, seja a amamentação natural, seja a amamentação por meio de leite especial, enfim, ou mesmo de outras formas de amamentação. Então, sempre que nós vamos pensar o convívio dessa criança, tem que visar o melhor interesse dela, de acordo com a fase da vida em que ela se encontra. Além disso, cabe a gente lembrar que as crianças também têm o direito de conviver com os avós, tanto paternos quanto maternos, e isso pode também ser delimitado, ser regulado. É importante que esse convívio com a criança ao longo da semana, ao longo das férias e dos feriados, seja regulado, porque se houver uma situação de litigiosidade entre esses pais, entre esses genitores, né, se houver uma situação em que há um desequilíbrio ali de poder entre esse pai e essa mãe, havendo uma regulação mínima do convívio, a gente tem segurança tanto para a criança, que vai poder conviver, ter aquele direito já delimitado ali de conviver com aquele pai, com aquela mãe, seja para que um pai ou uma mãe não se veja sobrecarregado no cuidado com aquela criança pela falta de um que tinha combinado, que deixou de vir nesse final de semana, enfim. E tudo isso pode ser feito por meio de um acordo ou mesmo por meio de uma demanda judicial. Ainda em guarda e convívio, é importante que a gente pense também que, por vezes, o pai ou a mãe não são as melhores pessoas naquele momento para aquela criança, mas não praticaram nada que venha a tirar a autoridade parental deles, que é o que a gente falou quanto à tutela, né? Mas não se mostram naquele momento o melhor para aquela criança. E aí a possibilidade, sim, de haver um guardião legal daquela criança que não seja um pai ou a mãe, por exemplo, um avô, uma avó, né? Ou um tio, uma tia, que passem a ser o guardião dessa criança. Só para a gente diferenciar, né? Mais uma vez, resumindo, a tutela é quando há uma perda da autoridade parental, seja pela prática de um crime contra essa criança ou contra a mãe ou o pai dessa criança, seja pela uma situação de morte do pai ou da mãe, ou mesmo por uma situação em que os direitos dessa criança são vulnerados e aí aqueles pais são considerados que não têm mais autoridade sobre aquela criança, né? E aí precisa de se ter um tutor. Enquanto a guarda, né, é a divisão das responsabilidades ou a concentração das responsabilidades em uma só pessoa, que normalmente são as pessoas dos pais, das mães, ou pai e mãe, né? Mas pode também vir a ser uma outra pessoa, como um avô, como uma avó, como uma tia, enfim, caso haja uma situação de um pai ou de uma mãe que não estejam no melhor, que não estejam naquele momento propiciando o melhor para aquela criança. Isso não quer dizer só em termos financeiros, pode ser também, por exemplo, numa situação de drogadição de ambos os pais, de ambas as mães, enfim, ou de apenas um, se for só uma paternidade ou só uma maternidade, enfim, que não estão conseguindo prover o melhor naquele momento para aquela criança, e isso fica demonstrado através de um estudo, né, que é feito pelo judiciário, para se demonstrar quem seria a pessoa melhor a prover os cuidados dessa criança e, a partir daí, poder possibilitar para essa criança ter todos os seus outros direitos resguardados. E quando a gente pensa em guarda e tutela, para a gente finalizar esse ponto, é que a gente está pensando numa responsabilização plena, numa responsabilização integral sobre a vida dessas crianças e também de pessoas que vão poder
livrar essas crianças de violências, livrar essas crianças de abusos cometidos por terceiros, porque vão ser os seus responsáveis legais. Assim como a gente permite a essas crianças uma participação plena dentro da família e possibilita a essas crianças uma construção de identidade mais diversa, porque ela vai ter pessoas responsáveis efetivamente pelo seu caminho, por guiar o seu caminho. Para a gente entrar no nosso último tópico sobre direito das famílias, proteção das vulnerabilidades, especificamente das vulnerabilidades da infância, a gente vai falar de alimentos, né? A gente já falou de alimentos na aula passada, na perspectiva da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e agora a gente passa para a perspectiva da infância. Lembrando mais uma vez que a gente não está esmiuçando o Instituto, porque o objetivo é pensar muito mais como é que ele pode ser utilizado para promover, para proteger aquela criança ou aquele adolescente. E aí, os alimentos são o que se chama de pensão alimentícia, que eles são calculados com base, mais uma vez, na necessidade daquela criança ou daquele adolescente, na possibilidade dos pais e na razoabilidade da situação, como nos diz o 1694 do Código Civil. Mas o que é que são esses alimentos, né? Eles têm de prover a subsistência dessa criança e neles não entram só alimentos, não entra só a alimentação. Entra muito mais que isso, né? Uma criança, ela precisa de vestuário, ela precisa de escola, dos materiais escolares, ela vai ter gastos com saúde, seja de farmácia, seja de plano de saúde, seja de fralda, enfim, ela vai ter gastos de moradia, certo? Não é porque tem um adulto custeando a casa, uma mãe normalmente custeando a casa, que aquela criança não está tendo ali uma participação naquele gasto, seja de aluguel, seja dos impostos e gastos de consumo, água, luz, gás da casa. Além disso, essa criança ela vai ter necessidades para o seu desenvolvimento de lazer, de transporte, de poder se transportar, enfim, e tudo isso tem de ser calculado na hora da gente pensar numa pensão alimentícia, numa pensão para essa criança. Além disso, a gente tem de pensar também a pensão alimentícia através da possibilidade dos pais. Por quê? A possibilidade, ela quer dizer quanto é que aquele pai ou aquela mãe hoje tem de renda, né? E aí o que importa é quanto é a renda, né? Qual é a renda. Mas o fato de se estar desempregado não tira ninguém a obrigação de prover a subsistência de um filho, de uma filha que ele venha a ter, certo? Existe a obrigação e essa obrigação tem de ser adimplida para com essa criança, tem de ser custeada a alimentação, né? Todos aqueles itens que a gente conversou, a escola, a moradia dessa criança, tem de haver ali uma participação. E é muito importante que a gente pense nisso não como um auxílio, não como uma ajuda que esse pai, né, que não está ali mais na casa, está dando para essa criança que está sendo cuidada, por exemplo, pela mãe, ou mesmo com a inversão, né? Que essa criança que está sendo cuidada pelo pai, a mãe vem pagando alimentos, ou duas mães, dois pais, enfim. A questão é que, quando a gente pensa em ajuda, a gente está falando em algo que alguém faz voluntariamente porque quer, né? E que a gente ajuda alguém que é responsável, né? Alguém que é o responsável por uma tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa de casa, na época da escola, a tarefa é minha, eu sou responsável e a minha mãe e o meu pai podem me ajudar a fazer essa tarefa, né? Me auxiliar. Mas, quando a gente está falando de direitos decorrentes da filiação, da paternidade, da maternidade, a gente não tem uma ajuda, né? Esse pai ou essa mãe que está ali obrigado a pagar alimentos, ele não está ajudando. Ele está tendo a obrigação,
está cumprindo com a obrigação legal dele de prestar ali o mínimo à subsistência daquela criança. Uma outra questão que a gente tem de pensar é como calcular esses alimentos de forma proporcional, de forma razoável. Por quê? Os alimentos, eles têm de levar em conta tanto os ganhos, a possibilidade de um pai ou de uma mãe, né? Dos dois que estão ali naquela relação. Sejam dois pais, sejam duas mães, seja um pai ou uma mãe. Só que quem tem maiores condições tem uma obrigação necessariamente maior de prover aquela criança, certo? Isso tem de ser levado em conta para que o cálculo não seja feito de uma forma a sobrecarregar um dos lados com maiores gastos com a criança. Então, a divisão meio a meio, ela em regra, observando a proporcionalidade, observando a razoabilidade, a divisão meio a meio dos gastos da criança, ela deve existir quando há rendas de ambos em níveis parecidos, certo? E, por fim, uma outra questão que é importante que a gente pense também é sempre de deixar esses alimentos registrados, né? Seja através, mais uma vez, como a gente explicou na aula passada, deixar isso sempre registrado, seja através de uma sentença, através de um acordo. Por quê? Porque assim a gente assegura essa criança, assegura esse adolescente, para que ele não venha a ter de novamente pedir, sempre pedir, né? Quando a gente tem assim, a gente assegura com a possibilidade de vir a cobrar em juízo. E um último ponto é que os alimentos, o dever dos pais alimentar os filhos, ele existe enquanto há necessidade dos filhos, certo? Então, não há uma presunção de que essa necessidade deve terminar quando há uma inserção desses filhos no mercado de trabalho, enfim, ou então quando eles já se tornam capazes para isso. Mas não há uma determinação, uma data de que a pensão termina automaticamente aos 18 anos, automaticamente termina o dever dos pais de prover esses filhos, até porque eles podem ainda não estar capacitados para o trabalho. Então, pessoal, para a gente consolidar os nossos conhecimentos, vamos partir para o nosso quiz. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: para os alimentos devem ser analisados. E aí a gente tem letra A, B, C e D. A letra A diz vínculo, necessidade, possibilidade e razoabilidade / proporcionalidade. A letra B fala de necessidade e proporcionalidade, a letra C de capacidade e vínculo e a letra D, o quanto a criança precisa para sobreviver. Aqui, a nossa resposta é a letra A, que fala do vínculo, da necessidade dessa criança, da possibilidade dos pais e da razoabilidade, da proporcionalidade para a fixação dos alimentos. Por quê? Porque, como a gente conversou, né, quanto a criança, é um cálculo que envolve quanto a criança precisa, quanto é a possibilidade que ambos os responsáveis podem prover e, dentro dos cálculos também, o que é razoável diante do padrão de vida de ambos os pais, o que é razoável diante do rendimento de ambos os pais. Então, é a forma da gente pensar os alimentos de forma a que as crianças possam ter o mínimo para que possam desenvolver todos os outros direitos que a gente já conversou plenamente. A nossa segunda questão, ela diz o seguinte: ao se analisar qualquer questão jurídica que envolva crianças e adolescentes, há que se ter em mente, em primeiro lugar, letra A, a vontade dos pais. Letra B, o melhor interesse da criança e do adolescente.
Letra C, o que a família entende por melhor, ou letra D, a convivência escolar. Bom, como nós viemos ressaltando desde a primeira aula, quando a gente está lidando com crianças e adolescentes, o que a gente tem de levar em conta é sempre o melhor interesse dessas crianças ou desses adolescentes. Então, a resposta dessa nossa questão é a letra B. E, por fim, a nossa última questão, ela diz o seguinte: a guarda compartilhada não significa. Então, é a negativa, né? Letra A responsabilização conjunta de ambos os pais para com os filhos. Letra B, a divisão equilibrada do tempo de convívio. Letra C, o sustento, e a letra D, a divisão matematicamente igual do tempo de convívio. Lembra que a gente já conversou que a guarda compartilhada não significa essa divisão matematicamente igual do tempo de convívio. Então, a nossa resposta para a nossa última questão é a letra D. Todos os outros pontos aqui, que das outras letras, então, a responsabilização conjunta de ambos pelo filho, né? Todos os dois ter responsabilidade, ou todas as duas, ter responsabilidade pela criação do filho, os dois terem responsabilidade de sustentar aquela criança e também ter uma divisão equilibrada do tempo com aquela criança de acordo com a rotina dela, são coisas que dizem respeito à guarda compartilhada. Pessoal, então, para resumir, nessa aula a gente trabalhou sobre como o direito das famílias pode proteger e promover crianças em situação de vulnerabilidade. E aí a gente falou sobre os dados que demonstram que crianças e adolescentes podem estar em situação de vulnerabilidade dentro das famílias. Além disso, nós falamos sobre tutela, nós falamos sobre guarda, convivência e alimentos, pensando sempre não em focar nos institutos, mas sim em pensar como é que a gente pode trabalhá-los para que os direitos dessas crianças e desses adolescentes não venham a ser colocados em risco, que elas não venham a ser colocadas em situação de vulnerabilidade ou, se assim estiverem, que possam superar essa vulnerabilidade ou ultrapassá-la de passo a passo. Na nossa última aula, nós vamos falar sobre como o direito das famílias pode proteger e promover mulheres que estão em situação de vulnerabilidade por estarem numa situação de violência doméstica ou familiar. Eu aguardo vocês nessa nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.